Temos perguntas da semana passada ou desta? Desta. Ok, vamos lá. Na semana passada, o Ricardo de Vila Nova de Gaia disse: o que representa a segunda morte? Bem, nós não estamos tratando desse tema neste pedaço do estudo do Livro dos Espíritos, mas queremos lembrar que você vai ouvir André Luiz comentar a respeito da segunda morte. A segunda morte, segundo o conceito que os Espíritos nos dão, é aquela que eles consideram que ocorre no processo da perda do perispírito, quando um espírito deixa aquele nível evolutivo por já poder trilhar um outro caminho em níveis elevados e, portanto, não precisa daquela roupa. O perispírito, que é composto de matéria, não servirá para o mundo espiritual para o qual ele se dirige pela sua evolução. Então, um dos processos da segunda morte é este. Ele deixa o envoltório naquele plano espiritual em que se encontra e vai singrar na direção da dimensão nova, mais elevada, na qual ele retomará lá os componentes para moldar o seu perispírito naquele novo mundo, naquela nova dimensão. E então seria a segunda morte, perder um pedaço ou o corpo originário daquela dimensão para tomar um outro na dimensão mais elevada. Esta é a segunda morte positiva, vamos chamá-la. Mas existe a segunda morte negativa. A segunda morte negativa é quando o indivíduo perde também a estrutura do perispírito. Essa estrutura que é matéria, organizada pela nossa mente e que tem a nossa aparência, ela persiste enquanto a nossa mente está lúcida e está com o domínio da forma. Mas quando nós nos degradamos mentalmente a tal nível que nós não podemos mais coordenar a forma por estarmos com a mente em desajuste, nós perdemos a forma perispiritual. Nosso perispírito se dissolve, as moléculas que o compõem, elas deixam de estar organizadas e o espírito, ele se resume a uma coisa que André Luiz chama de corpúsculo ovoide. Como se fosse um ovo de Páscoa. Que depois, é um ser espiritual que está embotado nele mesmo. Por falta de evolução e por desajustes da capacidade mental de coordenação da sua forma. Geralmente por ações negativas, por coisas erradas, por perseverar no mal em todos os sentidos. Estas entidades, elas são manipuladas por entidades perversas que são inteligentes e que podem implantar estes corpúsculos ovoides nas estruturas neuronais dos encarnados para processos obsessivos. E então eles sugam a tonicidade vital, o princípio vital do corpo do encarnado, tanto quanto eles produzem a intoxicação psíquica da área cerebral para que o encarnado comece a ouvir vozes, a ver vultos, a perder o equilíbrio. Então, aí também acontece o fenômeno da segunda morte. A perda da estrutura perispiritual ou do controle espiritual. Quando este corpúsculo ovoide for, vamos supor, resgatado por espíritos amigos, ele vai sofrer processos magnéticos que irão reconduzi-lo ao domínio da forma. Mas muitas vezes, se não todas, isso precisará passar por um processo reencarnatório que vai fazer com que, pela presença do corpo materno, ele comece a voltar a ter esta capacitação reconstruída. E geralmente não importa, mesmo que sejam corpos doentes ou corpos disformes, não importa. Ele precisará talvez de um corpo para reparar-se pelo desajuste que ele permitiu que acontecesse consigo. Então, estes são os dois exemplos de segunda morte que a obra de André Luiz nos oferece. Nós poderemos encontrar isso bem descrito no livro Libertação, obra de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, sobretudo quando se fala da obsessão da Margarida,
que, se não me engano, devia ter uns 15 ovoides implantados ao longo da sua coluna vertebral, na área da medula. E estava em processo de enlouquecimento em vista da desencarnação que Gregório queria implantar para ter Margarida de volta no plano espiritual. Muito obrigado. A pergunta do Ricardo.